A crise habitacional é um problema comum em grandes cidades de todo o mundo. Em muitas dessas cidades, é difícil para a classe média comprar ou alugar uma casa. No entanto, Tóquio, a maior área urbana do mundo, é uma exceção. Existem várias razões para isso. Uma delas é que Tóquio tem uma política de planejamento urbano agressiva. O governo da cidade investe pesadamente em infraestrutura e habitação pública, o que ajuda a manter os preços baixos. Além disso, Tóquio tem uma cultura de moradia compartilhada que ajuda a reduzir a demanda por imóveis. Embora a própria cidade seja maior que Nova York e sua população esteja crescendo tão rapidamente, de alguma forma, Tóquio consegue evitar uma crise habitacional debilitante. Em comparação com qualquer outra cidade, incluindo Londres, Singapura ou mesmo Xangai, os preços de aluguel e propriedade em Tóquio são incrivelmente baratos. Tanto que Tóquio foi chamada de última grande cidade do mundo com moradias acessíveis. E isso não é uma coincidência, mas o resultado de uma abordagem japonesa única para o planejamento urbano, que é completamente diferente de qualquer outro país. Então, como Tóquio consegue permanecer tão grande e tão acessível ao mesmo tempo, e por que não estamos fazendo a mesma coisa em todos os lugares? Primeiro, vamos demonstrar como Tóquio é barato. De acordo com o ranking Global City da Universidade Loughborough, estas são as 9 cidades mais economicamente importantes do mundo. E comparado a todas elas, Tóquio é de longe a mais acessível, tanto em termos de preços de propriedades, quanto de custo de aluguel. Tóquio é muito mais barato que Londres ou Nova York, mas também é mais barato que Xangai e Pequim, embora os salários médios em ambas as cidades chinesas sejam muito mais baixos do que em Tóquio. E é mais barato que Singapura, embora Singapura tenha sido elogiada por sua habitação acessível. Em outras palavras, comparado a qualquer outra cidade global, Tóquio é muito barato. Você pode estar pensando, mas e a crise populacional do Japão? Embora a população japonesa tenha diminuído ligeiramente nos últimos 20 anos, a cidade de Tóquio adicionou tantas pessoas quanto Londres ou Nova York. Então, como Tóquio permanece tão barato? Bem, a resposta é ao mesmo tempo simples e complexa. A maneira como Tóquio permanece acessível é simplesmente construindo muito mais moradias do que outras cidades, o que pode não parecer tão revolucionário. Afinal, é o que os políticos em praticamente todos os países ocidentais fazem. Os governos têm prometido fazer algo sobre a crise habitacional por décadas, mas a verdade é que, apesar dessas promessas, a maioria das grandes cidades está falhando completamente em realmente fazer isso. Ao contrário delas, Tóquio conseguiu realmente fazer o que todos os outros estão apenas falando, graças à maneira única de como as cidades japonesas são projetadas. Existem 3 coisas que tornam o planejamento urbano japonês diferente de quase qualquer outro lugar do planeta. Primeiro, o Japão ocupa o primeiro lugar em 2 categorias específicas. Tem o maior imposto sobre herança do mundo e tem mais terremotos do que qualquer outro país. Como resultado, tem uma abordagem única para o planejamento urbano e a arquitetura. Porque as casas no Japão têm um risco maior de serem danificadas por terremotos. E porque, para passar uma casa para seus filhos, eles teriam que pagar 50% de seu valor em imposto sobre herança. O mercado imobiliário no Japão é visto de maneira muito diferente do que em qualquer outro lugar. Em vez de ser um ativo que sempre se valorizará com o tempo e que você construirá para durar o máximo possível, no Japão, o mercado imobiliário é mais como bens de consumo. Assim como você não esperaria que uma geladeira durasse para sempre, as casas no Japão não são construídas para durar e as pessoas não querem morar em prédios usados. Portanto, a maioria das casas tem uma vida útil bastante curta de cerca de 30 anos, após os quais geralmente são demolidas e algo mais é construído em seu lugar. Em Tóquio, apenas 1% das casas são mais antigas que 1951.
O mercado imobiliário está em um processo constante de derrubar prédios antigos e construir novos, o que significa que o mercado imobiliário é muito mais flexível e se adapta muito melhor à demanda atual. Cada bairro está constantemente mudando, e se houver uma demanda maior por moradia do que costumava haver, você pode facilmente derrubar algumas casas de um andar e construir algo muito maior em seu lugar. Isso nos leva ao segundo fator, regulamentação, ou, na verdade, a falta dela. Na América ou na Europa, quando um desenvolvedor quer construir qualquer tipo de propriedade residencial, existem centenas de regras que regulam tudo, desde o número de vagas de estacionamento, densidade máxima, altura, porcentagem de espaços verdes e muito mais. Cumprir todas elas significa que construir qualquer coisa é realmente caro e é quase impossível construir qualquer tipo de habitação densa, o que significa que o espaço livre é usado de maneira muito ineficiente. Além disso, as regulamentações de zoneamento geralmente restringem que tipo de moradia pode ser construída em uma área, e muitas vezes permitem apenas um tipo específico, por exemplo, casas unifamiliares, o que leva à existência de subúrbios massivos sem serviços. Mas em Tóquio, você realmente não tem nenhuma dessas restrições. As leis de zoneamento japonesas incentivam zonas de uso misto, o que significa que você pode ter diferentes tipos de moradia em um bairro, em prédios de diferentes formas, alturas e tamanhos, um ao lado do outro, algo que nunca seria permitido na maioria dos lugares da América ou da Europa. E basicamente não há regulamentação para quão densos esses bairros devem ser, quanto estacionamento eles precisam ou como esses prédios devem parecer. E é por isso que em Tóquio você tem tantas casas que parecem assim. Como resultado, o zoneamento japonês é capaz de usar o espaço de maneira muito mais eficiente e construir muitas moradias. Tóquio e outras cidades japonesas não têm muitas pessoas contra o desenvolvimento imobiliário. Isso não é apenas porque os japoneses têm uma mentalidade diferente, mas também porque o governo japonês não permite que os moradores locais decidam sobre o desenvolvimento de suas cidades. Isso é decidido em um nível nacional centralizado, e os governos regionais e os cidadãos locais realmente não têm voz nessa questão. Dessa forma, as decisões são tomadas por pessoas que deveriam ter uma visão mais ampla e que têm a tarefa de fornecer moradia suficiente para todos, em vez de proteger os interesses particulares das pessoas em uma área. E como resultado, eles são muito mais amigáveis ao desenvolvimento e mais moradias são construídas. Agora, é claro, existem desvantagens. Com uma densidade maior, você não tem muitos espaços verdes, e Tóquio tem muito menos do que a maioria das grandes cidades. As pessoas têm que lidar com o desenvolvimento constante e elas realmente não podem influenciar o que é construído em seu bairro. Mas a linha de fundo é que, ao construir tanto, Tóquio é uma das poucas grandes cidades do mundo que consegue permanecer acessível para todos e demonstra que as crises habitacionais não são inevitáveis e que podemos resolvê-las apenas construindo mais. Mas então, por que as cidades em todo o mundo não estão tomando um exemplo de Tóquio? Bem, algumas das coisas provavelmente não são possíveis de serem replicadas em qualquer outro lugar. É improvável que a Europa comece a demolir todos os prédios históricos e os substitua por novos desenvolvimentos. Mas muitos métodos usados no Japão que permitiriam a construção de mais moradias, tornando-as mais acessíveis para todos, poderiam ser muito bem usados quase em qualquer outro lugar. E então, não é que não pudéssemos usar os métodos, é que na maior parte do mundo desenvolvido, por algum motivo não quer. E embora seja difícil dizer porquê, meu palpite seria que é porque nossa relação com o mercado imobiliário é completamente diferente.
No Japão, sua casa é um produto temporário que provavelmente não vai valer muito em 30 anos. Mas na maior parte do mundo, sua casa é seu ativo mais valioso. A diferença entre ser de classe baixa ou média, sua política de aposentadoria e o sinal de que você conseguiu. É por isso que as pessoas que já têm uma propriedade lutam tão arduamente contra qualquer coisa que possa diminuir seu valor. Quem sabe um dia isso possa mudar. Agora, para descobrir por que o Japão passou séculos isolado do mundo e agora decidiu receber imigrantes. Confira esse vídeo que está na tela.